Olá, pessoal. Hoje vamos para a aula 14 da nossa disciplina de equipamentos e processos 2. Vamos ver, então, ela em duas etapas, turbinas a vapor e turbinas a gás. Então, iniciando aqui turbinas a vapor, elas são máquinas térmicas que transformam a energia que está contida no vapor, que foi gerado lá nas caldeiras, nós já estudamos sobre isso. Então, elas utilizam essa energia contida no vapor, que é uma energia cinética, térmica, de pressão, para transformar em mecânica para um eixo. Claro que depois isso vai ser utilizado tanto para movimentação de algum equipamento ou máquina, ou também para geração de energia elétrica, tá bem? Mas como é que ela faz isso aí? Ela faz, então, a transformação dessa energia, que é distribuída em torno de um rotor, que tem palhetas, e é ela que vai, então, passar da palheta para o eixo, tá bom? Então, as palhetas ficam aqui no entorno, o vapor passa pelas palhetas, nós vamos ver isso aí detalhadamente, e então o rotor, né, o eixo aqui é que vai girar, e aí, nesse caso, pode ser acoplado aqui um gerador, pode ser acoplado em algum equipamento. Então, aqui, se vocês clicarem, vai ser direcionado para vocês para um vídeo que também auxilia na explicação desse equipamento. Bom, é uma máquina bem complexa, né? Tem vários componentes. Os principais componentes são estator, rotor, expansor, palhetas, diafragma, disco do rotor, tambor rotativo, aro de consolidação, carcaça, mancais de deslizamento e os elementos de controle, que nós vamos ver também. Então, essas turbinas, claro que algumas delas possuem diferentes elementos de controle, tá? Mas aqui nós vamos ver todos, ou a princípio, os principais, né? E que, na verdade, nem todas possuem esses componentes. Mas os demais aqui, todos eles, né, são encontrados nas turbinas. O primeiro deles é o estator. Ele pode ser também chamado de roda fixa, né? Ele é um componente que nele são fixadas as palhetas, tá bem? Mas não é só dessa forma que as palhetas são fixadas, elas podem ser fixadas em outros componentes. Mas esse aqui é um dos casos, tá? Que é onde as palhetas que formam, então, o conjunto de direcionamento, nós vamos ver também as palhetas, qual é a função delas, mas elas redirecionam o vapor para ir para o próximo componente móvel que é fixado ao rotor, tá bem? Então, elas redirecionam o vapor que está passando aqui logo adiante, elas redirecionam para as próximas palhetas, e assim por diante, né? Aqui passa a parte móvel do rotor, depois é redirecionado para outra parte móvel, que é redirecionado, e assim por diante, tá bem? E o rotor é essa roda móvel, né, também chamada. É um elemento que transforma essa energia, né, principalmente cinética, né, que passa pelas palhetas e movimenta esse rotor, então, de cinética para mecânica, tá bem? E a função, então, nessa transformação, quem recebe, né, são esses componentes chamados de palheta. Os expansores são esses componentes que pegam aquela pressão de vapor e transformam em cinético, porque, na verdade, a energia cinética é que vai fazer com que essas palhetas, né, se movam. Então tem que haver uma velocidade de ar, né, de vapor, para que todo o rotor se movimente, né? Então, o expansor, ele vai fazer isso aí, ele vai pegar uma quantidade de vapor e vai restringir a sua passagem. Quando nós temos a restrição dessa passagem, nós temos o efeito Venturi, né, que é diminuir a pressão, né, digamos assim, num fluxo contínuo, tu diminui, tu restringe a passagem daquele fluido, tu faz com que naquele ponto que tu restringe tenha uma maior velocidade. Então, tu transforma a pressão em velocidade. Tá? Então, aqui a pressão é menor, mas a velocidade é maior. Então, por isso que existe essa restrição, tá bem? Esses expansores também são chamados de injetores. E a função deles é orientar esse jato de vapor para as palhetas, tá? Então, aqui nós estamos vendo
um conjunto de palhetas que aumenta, né, o seu tamanho em torno do eixo do rotor, tá? E nós vamos ver que esse aqui é um dos tipos de turbinas que existem. Então, são montados esses conjuntos para que em vários pontos tenha essa injeção de vapor, né? Então, são chamadas de fases, né? Então, pode ser que a turbina tenha várias fases, né? Com diferentes pressões e diferentes velocidades. E esses expansores, eles são montados, né? Em torno do estator, e eles são direcionados diretamente para as palhetas, tá? Que é sempre nas extremidades do disco do rotor, tá? Que é um dos componentes que nós vamos ver também. As palhetas, elas podem ser divididas de duas formas, tá? As palhetas aqui que são montadas tanto no rotor, né? Como dá para ver aqui, tanto no rotor, essas palhetas aqui, quanto também no estator. Então, essas palhetas chamadas móveis são aquelas que ficam em torno do rotor, tá? Aquele elemento que gira. E quem faz a fixação externa, né, para que elas não tenham uma oscilação, uma flexão, né, em função da temperatura, pressão e velocidade, tem então os chamados aros, né, ou arcos também, que vão fazer essa fixação por meio da espiga, que é a parte, uma das extremidades, né, da palheta, né, e na outra extremidade nós temos um malhete. Esse malhete, ele pode ser tanto com fixação tipo macho ou fêmea, ou seja, dependendo de como é feita a fixação no disco do rotor, ele pode ter esse encaixe, né, em formato de T, né, ou um outro formato específico, tá bem? Então vai depender do fabricante que vai realizar um desses variados tipos de encaixe entre o malhete e o disco do rotor. Tá? Então, como dá para ver as palhetas móveis, pelo próprio nome, quer dizer que elas são removíveis, ou seja, se eu tenho que fazer a substituição, né, ou a modificação, enfim, elas podem ser removidas, tá bem? E nós vamos ver que as palhetas são de dois tipos. Temos essa aqui que parece ser uma meia-lua, e temos também um outro tipo que parece ser o formato, digamos assim, da seção transversal parece ser uma asa de um avião. E nós já vamos ver que o princípio foi copiado em relação a ter um tipo de reação que a própria asa do avião também tem. Tá bem? E elas duas que fazem a diferenciação entre dois tipos de turbinas. Bom, e as palhetas fixas, elas podem ser colocadas, né, dispostas, fixadas em três elementos diferentes, tá? Então, ela pode ser em torno desse anel, né? Ela pode ser diretamente no estator e tanto um quanto o outro, né? Tanto uma dessas formas, né? Elas sempre são finalmente como se fossem fixadas no próprio estator. Só que nesse caso aqui, elas são um conjunto que são dispostas num anel, né? Esse anel, ele pode ser colocado em torno de um diafragma. O que é um diafragma? Na verdade, é um conjunto. É como se aqui tivesse um estágio dessa minha turbina, né? Que a princípio aqui tem três discos do rotor apenas. E aqui é um estágio onde a pressão ela é constante, né? Nesses três pontos, né? E depois vai ter um outro estágio que ele pode ser maior ou menor, ou ele pode ser feito uma nova modificação em relação à pressão e velocidade do vapor, para que talvez tenha o mesmo disco. Isso, claro, tudo em relação ao projeto da turbina, tá bem? Então, essas palhetas fixas ficam em torno, a princípio, do estator, vamos pensar assim, ou em relação a um anel,
que é fixado no estator. Mas ambos é como se estivessem no estator. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o direcionamento. Essas palhetas fazem o direcionamento, redirecionamento do vapor para a coroa de palhetas móveis seguinte, tá? Porque tem um fluxo apenas numa direção desse vapor. Então, essas palhetas fixas servem só para redirecionar para o próximo fluxo de palhetas móveis do rotor, tá? Elas também possuem rebachos, né, usinados, que é onde é feita a fixação, né, dessas palhetas. Então aqui dá para ver a parte móvel, né, com uma palheta que é diferente, né? Aqui dá para ver a seção transversal, parece mesmo uma asa do avião, e aqui é como se fosse uma meia-lua, tá? Então essa aqui é a parte móvel e essa aqui é a parte fixa que vai fazer esse redirecionamento. Nós vamos ver que em função do formato, muitas vezes ela tem a função de fazer a variação de pressão e velocidade para que se mantenha, então, uma constante, né? Para que não tenha uma parte do eixo que fique girando, né, diferentemente da outra. Porque senão vai ter um disco do rotor tentando girar para frente e um que esteja freando. Então, tudo isso aí é calculado para que se tenha, então, a mesma rotação, né? Esses diafragmas eu já comentei, eles são fixados no estator, né? E o que é fixado neles? São esses anéis que suportam as palhetas fixas. E eles também abraçam o eixo, né? Sem tocá-los, claro. Então, eles servem para fazer, então, essa vedação junto ao eixo, para que o vapor passe somente pela parte mais externa, né? Que é onde nós temos um momento de inércia maior. Então, consigo, quanto maior o diâmetro da turbina, maior é a potência, né? E maior, claro, a quantidade de vapor que eu tenho que ter para gerar essa turbina. O disco do rotor, né, nada mais é que esses discos que ficam em torno do rotor, né? Esse aqui é uma peça usinada, imagine que isso aqui era um bloco único, né? Desse comprimento e com esse diâmetro, no mínimo, né? Aqui é um disco de um rotor, e aqui são os outros discos. Então, aqui é onde é que vai ser feito o empalhetamento, ou seja, a fixação das palhetas móveis, tá? E o tambor rotativo é esse, digamos assim, esse eixo, que muitas vezes ele pode ser em formato de cunha, né, ou em formato de vários diâmetros cilíndricos. Isso vai depender, claro, do tipo de projeto da turbina. Então, aqui nós temos uma turbina que ela pode ser chamada de turbina de ação. Nós vamos ver que ela tem uma diferença mais adiante. E aqui uma turbina de reação, tá? Por isso que aqui, quando é chamado de tambor rotativo, basicamente é um rotor de uma turbina de reação, que tem esse formato. Nós vamos ver por que ele tem esse formato. O aro de consolidação, eu já tinha falado que é o que fixa todas as espigas, também chamado de arco de consolidação, que vai fazer a fixação interpalhetas, digamos assim. Tá? Mas ela também pode ser utilizado por meio, essa fixação pode ser por meio de arames, amortecedores, que também vão fazer com que não tenha uma variação muito grande das palhetas, tá bem? Elas são mais posicionadas para a parte mais externa da palheta do que para a parte mais interna. E ela tem a mesma função do aro, só que, claro, esses arames, que são amortecedores, eles são utilizados em turbinas de baixa pressão. Muito bem, nós temos também a carcaça, que é essa parte que vai suportar aqui o estator, né, e suportar também o rotor e seus outros componentes. Então, aqui no meio dá para ver, né, o diafragma, né, os anéis, as palhetas fixas, aonde esse rotor aqui vai ser posicionado, tá bem? Aqui dá para ver também os mancais, né, aqui é mancal de encosto, os mancais aqui dá para ver também
a parte da ranhura, onde é que vai ser injetado o óleo sob pressão, né? Aqui também, tá? Então, são vários mancais em todo o eixo, né? Para fazer, então, com que ele gire, esse eixo, né? Que ele gire o mais constante possível, tá bem? E é o que mantém todos os outros componentes, independente se sejam fixos ou móveis, né? Na grande maioria das turbinas são uma partição horizontal, né? Claro que existem também as turbinas verticais, mas na grande maioria elas são horizontais, o que também facilita a manutenção. Os mancais de deslizamento, né, são esses componentes aqui. Temos aqui, né, os mancais. Aqui eles não chegam a tocar o eixo. Aqui são outros mancais com outros diâmetros. E eles têm, então, muito parecido com os casquilhos lá da parte de componentes de motores. Então, aqui vai ser injetado o óleo, né? E essa injeção de óleo aqui também é feita aqui nessa parte, onde ele também serve como um mancal axial, né? Então, esses sulcos aqui servem para injetar um óleo sob pressão. Então, esse filme de óleo, né, como esse óleo é a alta pressão que tem aí dentro, o eixo não chega a tocar no, no mancal, né, por causa dessa alta pressão. E também a parte axial, né, para esse rotor não se movimentar, porque senão as palhetas podem se encostar uma na outra, né, do estator e do rotor pode se encostar. Então, na verdade, os mancais também servem para fazer o impedimento, né, desse movimento, no sentido axial. Aí, então, são esses mancais de deslizamento, né, dá para ver aqui na parte inferior dele, que ele tem essa conexão do óleo, né, que é injetado sobre alta pressão. A parte superior não tem, porque não é necessário, porque senão eu teria que, se eu pressurizasse aqui na parte superior também, ia ter um problema, porque aí esse eixo ia tender a descer. E a própria massa dele, né, a força-peso, já puxa, né, já atrai ele para baixo. Então, o intuito é fazer com que ele fique deslizando, né, sobre esse filme de óleo. E, claro, esse metal, essa parte é bem resistente, mas aqui tem um metal que é chamado metal de antifricção, muito parecido com os casquilhos, né, os mancais que nós vimos lá dos motores. Por quê? Eles têm que ser bipartidos também, porque o eixo tem que sair. Não pode ser um mancal inteiro, mancal de rolamento, né, como vocês já devem ter visto lá em elementos de máquina. Porque fica complicado colocar lá no meio do nosso eixo, sendo que tem os discos do rotor, diâmetros diferentes, né, no próprio rotor. Então, também são mancais de deslizamento do tipo casquilho, tá? Nós temos também elementos de controle. Claro que isso vai depender do projeto construtivo de cada turbina, tá? Então, nós temos a válvula de controle de admissão. Em função da carga que se coloca, né? E essa carga ela é regulada pelo regulador, ou também chamado governador, que ele é posicionado numa das extremidades dessa turbina. Ele vai fazer a verificação se há oscilação na velocidade, em função da carga. Então, digamos que a carga tem aumentado. Aí a válvula de controle de admissão vai fazer a abertura, mas quem é que informa ele que houve um aumento ou não, teve uma diminuição? O regulador é que vai fazer essa leitura e então um faz a regulagem, né? Então um aqui é o sensor e o outro é o atuador. Nós temos também a válvula de controle de extração, só que a válvula de controle de extração não é acionada pelo regulador, tá? Esse aqui é em função de um sensor de pressão que vai fazer a extração do vapor, né? Caso ele esteja numa pressão maior do que a necessária, e aí vai ter digamos assim, uma descontinuidade
entre um disco de rotor e o outro, né? Por causa dessa pressão excessiva, né? Então, ele é extraído para fora do sistema, antes mesmo dele sair lá no final. Tá? Então, dá para ver que essa aqui é uma turbina que ela parece ter dois estágios. Um estágio de pressão constante, né? Dá para ver aqui que os rotores são do mesmo tamanho, e depois aqui com pressão variável. Nós já vamos ver toda essa parte. Se vocês clicarem aqui, nessa imagem, também vai ser direcionado para vocês para um vídeo explicativo. Tá bem? Dentro das turbinas da vapor, elas são classificadas de várias formas. Aqui são as principais, não quer dizer que só existem essas classificações. Então, ela pode ser radial, axial ou helicoidal. Então, no caso das radiais, é esse aqui. Né? Tem um sentido axial, é no sentido do eixo. Então, claro, essa aqui é axial, desculpa. Por quê? Porque é no sentido do eixo, que é o deslocamento do ar. Tem as no sentido radial ou também helicoidal, tá? Que é em todo o entorno fazendo uma hélice. Por isso que o nome é helicoidal. Então, nesse caso aqui, como o fluxo é no mesmo sentido do eixo, se chama axial, tá bem? Temos também o princípio de funcionamento, que ela pode ser de ação ou de reação, que aí vem a questão das diferentes palhetas que são utilizadas. Depois nós temos a pressão de vapor no escape, ela pode ser de condensação ou contrapressão, nós vamos ver também qual que é a diferença. Número de estágios, pode ser simples ou múltiplos estágios. E a capacidade, que ela pode ser utilizada. Bom, então aqui, ó, falando dos formatos, até aqui, ó, todos esses conjuntos aqui são chamados de turbinas de impulsão ou turbinas de ação, tá? Essa aqui é de reação. É só para fazer uma, digamos assim, uma diferenciação entre as de ação com as de reação. Bom, então o que acontece aqui? Eu tenho um tipo de palheta, que é a mesma palheta, ou uma palheta muito parecida em relação à seção dela, das utilizadas com turbinas de reação. Só que vocês olhem aqui que as que são móveis, né, todas as que são móveis nas turbinas de ação, são essas que parecem ser uma meia-lua, tá bem? Então, aqui os vários projetistas, né, idealizadores dessas turbinas, aqui foi um engenheiro, né, Ratot, sobrenome dele, ele pegou um tipo de turbina, que é a turbina de Laval, ele era todas nesse sentido, né, todos dessa mesma forma. Tanto as móveis quanto as fixas eram só desse formato. Então, o Ratot, o que ele fez? Ele colocou uma palheta que tem formato parecido às de reação, porque ela consegue fazer com que tenha uma diferenciação da pressão e velocidade, né? Então, quando eu quero manter a pressão nos vários conjuntos aqui, eu tenho que muitas vezes fazer uma variação, porque cada vez que ele passa por uma das palhetas, tem uma modificação em relação à velocidade ou pressão. Isso vai depender, tá, do tipo de palheta. Então, nesse caso aqui, quando é colocado esses tipos de conjunto, é sempre para fazer a manutenção da velocidade ou da pressão, né? Ou que eu tenha uma pressão constante, ou que eu tenha sempre a mesma velocidade na palheta. Ou seja, como os discos do rotor são todos iguais, né, na grande maioria dessas turbinas de ação, eu não posso ter velocidades diferentes em cada uma dessas palhetas móveis. Elas têm que ser todas velocidades iguais. Então, para eu manter essa velocidade igual, eu tenho que muitas vezes modificar a pressão para ter um ganho, né, ou um aumento. Aliás, nesse caso aqui, um ganho da velocidade, né, eu tenho que diminuir a pressão pelo efeito Venturi, tá? Então, é isso que nós vamos depois ver, que é a funcionalidade dessas turbinas de reação. Então, a ação aqui acontece da seguinte forma: o ar é deslocado, né, pelos expansores, ou aqui nesse caso pelas palhetas do estator, que são fixas.
elas são, o vapor é direcionado para essas palhetas que vão fazer a ação, ou seja, o vapor vai passar aqui, vai tocar nessas palhetas e depois vai sair. Nesse caso aqui vai ter só um deslocamento, um redirecionamento, dá para ver que agora é diferente a palheta, e novamente ele vai seguir para o novo conjunto de palhetas móveis, tá? E aqui depois, de novo, tem uma transformação da pressão em velocidade, né? Caso haja um decaimento, e sempre há um decaimento da velocidade, aí depois eu tenho um ganho, e aí eu consigo sempre manter a mesma velocidade. Então, aqui é chamado de Curtis, né, em função desse conjunto de palhetas que foi idealizado pelo projetista Curtis, né, que então pegou uma turbina de Laval, que só tinha essas palhetas aqui em meia-lua, né, e aí então introduziu esses novos conjuntos aqui para fazer esses ganhos, né, de velocidade no meio do sistema. Bom, então, o funcionamento nós já até começamos a entender melhor, né? Então, aqui eu imaginem que nós temos a de ação e de reação. O que acontece? A de ação é aquela que o injetor, né, ele impulsiona essa roda por meio da ação direta dele. E a de reação é como se eu tivesse colocando o ar por dentro do rotor, mas não é dessa forma. E aí a reação desse deslocamento de ar é que faz com que esse rotor gire. Tá? Então, como é que ele funciona? Imagine o seguinte aqui, o vapor, né, aqui nós já entendemos, né, são os expansores estão injetando aqui e ele está acionando diretamente a minha palheta. Tá? Então, eu tenho que sempre manter a velocidade em cada uma dessas palhetas. Então, eu não tenho perda de velocidade. Na verdade, eu tenho a manutenção. Todos os pontos, né, que eu toco, que o vapor toca, essas palhetas móveis, parece uma meia-lua, elas devem possuir a mesma velocidade. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho sempre um decaimento de pressão, tá? Para que eu consiga manter a velocidade na palheta móvel. Então, essa aqui é a palheta móvel. Então, o que acontece? Eu tenho assim como na asa do avião, eu tenho uma superfície que é mais curta em relação à outra. Tá vendo que essa superfície aqui é maior em relação à distância? Então, quer dizer que o vapor esse vapor que sai daqui, ele tem que chegar nesse ponto na mesma velocidade que esse aqui. Os dois têm que chegar no mesmo ponto. Só que esse aqui tem que ter uma velocidade maior, né? Uma velocidade maior para chegar nesse mesmo ponto. Tá? Então, quando eu tenho uma velocidade maior, eu tenho uma pressão menor. E é isso que acontece aqui nas móveis. Como ele tem que se deslocar mais, né, ele tem que se deslocar a uma velocidade maior para chegar nesse ponto do que esse lado, forma uma zona de baixa pressão. Então, essa zona de baixa pressão faz com que ela se mova. Então, não é o ar que fica impulsionando, na verdade, é a reação do empuxo, né, que forma como se fosse um empuxo, que é o mesmo empuxo que é acionado nas asas dos aviões, tá bem? Forma uma zona de baixa pressão porque aumenta a velocidade, né? Porque senão formaria um vácuo aqui no meio, né? Porque a velocidade que tem aqui embaixo não pode ser a mesma lá de cima, porque os dois têm que se encontrar no mesmo ponto. Então, a velocidade aqui em cima tem que ser maior para percorrer essa maior distância, formando uma zona de baixa pressão, e aí ela se move. E não é simplesmente pelo acionamento do vapor direto na palheta. Por isso que é chamado de ação e reação, tá bem? Então, acontece dessa forma, olha aqui, ó. Nós temos aqui a linha de pressão e a de velocidade. Dá para ver que existe uma grande diferença, ou seja, aqui a pressão
ela é ganha no expansor. Eu falei para vocês que ele restringe, né? É o mesmo efeito Venturi. Então, quando eu restringe essa passagem, tu aumenta a velocidade e a pressão diminui. Então, aqui eu tenho um ganho de velocidade, né? Porque aqui ele estava num tamanho maior, depois ele é injetado aqui nas palhetas móveis. Ou seja, eu tenho uma alta pressão que foi transformada em velocidade até a saída dele e depois a pressão permanece constante até sair o vapor lá da turbina. E aí eu tenho um aumento de velocidade toda vez que ele toca nas palhetas. Aqui o que acontece? A velocidade, eu tenho que sempre fazer com que eu tenha um ganho de pressão, né? Então, aqui, ó, eu eu diminui um pouquinho a pressão para ter um ganho de velocidade. Isso aqui dá para ver muito bem aqui, né? Claro, também aqui nesse outro sistema, que é o sistema de ação, também tem sempre essa transformação, né? Por assim dizer, da pressão em velocidade. Então, aqui ó, tem o sistema Curtis e o sistema Retor, dá para ver que os dois, né, um deles, claro, trabalha com sistemas de palhetas apenas para fazer o decaimento da velocidade da pressão, né? Então, a pressão, eu coloco uma pressão lá em cima, até aqui na entrada de ar, onde eu tenho o expansor, e depois eu vou só decaindo a pressão, decaindo a velocidade para manter a mesma pressão, tá? E muitas vezes o que acontece? Quando isso acontece dessa forma, eu tenho que ter um aumento do tamanho das palhetas, tá? Quando as palhetas possuem um tamanho constante, é porque a minha velocidade nesses pontos, ela é praticamente a mesma, tá? Então, por isso que os discos de rotor das turbinas de ação possuem praticamente o mesmo diâmetro ou até mesmo o mesmo diâmetro, né? Não mudam, tá? Por quê? Porque eu consigo manter essa velocidade do vapor modificando, então, a pressão, tá? Então, as turbinas que foram desenvolvidas, né, lá em 1883 pelo sueco De Laval, ele projetou então essa turbina para se adequar a pequenos volumes de pressão de vapor. Aliás, pequenos volumes de vapor, tá? Ou seja, pressões baixas, tá bem? Então, para ser mais fácil também a construção, as primeiras então foram desenvolvidas com o mesmo diâmetro, mas se perdia muito, tá? Porque elas são um tipo de turbina onde o vapor ainda possui muita entalpia, né? Muita energia concentrada nele, tá bem? Diferentemente das turbinas de reação, tá? Porque as turbinas de reação, elas têm um ganho, então, em relação às turbinas de ação, porque elas conseguem consumir todo toda a energia do vapor. Tanto que o vapor, quando chega no final, ele já chega numa forma condensada, já chega numa forma líquida. E esse tipo de turbina, por causa dessa eficiência maior, é a mais utilizada dentro das termoelétricas, tá? Onde eu tenho geração de vapor e o consumo para transformar em energia elétrica, tá bem? Então, as turbinas de reação foram idealizadas primeiramente por Charles Algernon Pearson, o Parsons, em 1884. Ele, quando ele fez esse desenvolvimento, né, passou-se a usar paracionamento mecânico inicialmente, tá? Por quê? Porque antigamente, como eu falei para vocês, não existiam os motores elétricos. Por isso que esses foram os primeiros motores, né, utilizados para movimentação. Então, eu precisava gerar o vapor nas caldeiras, depois eram utilizadas essas turbinas para movimentação, né, que aí eu conseguia transformar aquela energia que está em forma de vapor ali, a energia que está contida no vapor, em mecânica, que era
a energia que, na verdade, eu uso para acionamentos mecânicos. Bom, e outra classificação, né, nós vimos que temos as turbinas de ação e reação, que elas são necessariamente diferentes em função da utilização de um tipo de palheta, né, um formato de palheta no disco do rotor, ou seja, a palheta móvel, ela é diferente para a turbina de ação e para a turbina de reação. Nas turbinas de condensação, que é essa que eu falei que é a mais utilizada, ela possui essas palhetas, né, para fazer parece uma asa do avião, para fazer toda a extração dessa energia. Então, vocês podem ver que, por causa da diminuição da pressão e da velocidade no sistema, os discos de rotor têm que ser com diâmetros diferentes, né? Tem que aumentar o diâmetro para que eu consiga pegar toda essa energia, né? E para que eu não tenha, então, um desbalanceamento, ou seja, a velocidade que está, a pressão e velocidade, né, que tem que chegar aqui para ser transformado em energia mecânica, tem que ser a mesma nesse ponto, porque esse rotor gira em conjunto, né? Ele só tem uma rotação. Então, eu não posso manter o mesmo diâmetro sabendo que eu tenho um decaimento dessa energia que já foi consumida nesse ponto, que depois é reconsumido e consumido, e até chegar ao final. Então, aqui eu faço toda a extração dessa energia contida no vapor e transformo ela em mecânica. Por isso ela tem, como eu falei para vocês, ela tem esse formato que é chamado tambor rotativo, que é um cone, tá? Que é diferente dessa que nós comentamos, que é turbinas de ação, onde tem as palhetas que parecem uma meia-lua, né? Então, essa de contrapressão, né, que tem essas palhetas de meia-lua, elas têm os discos de rotor, a princípio, são todos de mesmo tamanho, então eu não tenho um ganho total, mas esse vapor que sai, né, que tem ainda energia, ele não necessariamente ele vai para fora do sistema. Ele muitas vezes ele é reutilizado, ou principalmente em forma de temperatura, porque na caldeira eu não posso injetar água, né, naquela tubulação, na tubulação de água normal. Eu tenho que colocar água. Eu só posso injetar vapor na parte superior da caldeira, que nós vimos que é o superaquecedor, que muitas vezes esse vapor ainda sai, né, e vai só para a parte superior, que é no superaquecedor, ele reaquece e depois é reinjetado aqui. Em outros projetos, esse vapor que ainda está quente aqui, ele é resfriado para virar água e ser bombeado de novo para dentro da caldeira, porque ele trabalha com um economizador, ou seja, ele aquece a água, ele pré-aquece a água, então ele passa por um economizador e pré-aquece a água da caldeira. Então, essas duas máquinas térmicas trabalham em conjunto para aumentar a eficiência, tá bem? E nesses casos é chamado de cogeração, ou seja, uma coisa ajuda a outra a gerar a energia elétrica. Tá bem? Então, essa é a grande diferença entre turbinas de contrapressão e turbinas de condensação, tá? Bom, ficamos por aqui nessa parte de turbinas a vapor. E a próxima parte, então, nós vamos ver as turbinas a gás. Tá bem? Então, até a próxima.